o milionário planejou ação chocante contra a mendiga negra que criava sua filha. Uma história de drama, mistério e poder que explode nas ruas. E pior, no meio disso tudo está Letícia, órfã, com apenas 18 anos, que chegou sozinha na cidade, carregando no olhar um peso que ninguém ousa imaginar. Dizem que ela é a mendiga que criou a filha do milionário, mas ninguém sabe direito o que realmente aconteceu. Os sussurros correm rápidos. O velho Arthur, com tudo que tem, mandou alguém acabar com ela? Tem gente jurando ter visto a garota ser ameaçada, maltratada. Será que é verdade? Ou só jogo sujo da elite de Vila Nova? Letícia andava pelas ruas estreitas com aquele jeitinho humilde, bolsa surrada no ombro, olhos cheios de esperança apesar dos dias frios e da fome que apertava. Dizem que era impossível ela entrar na mansão Oliveira, mas Dona Rosa, aquela senhora de sorriso largo que mora na rua da igreja, abriu a porta de casa. Letícia, com seu jeito simples e firme, aceitou o desafio. Começou a cuidar de Isadora silenciosamente, como uma sombra protetora. E algo mudou. Aos poucos, aquela criança fechada começou a abrir a porta do quarto, a sorrir de novo. Mas aí, a cidade virou um vulcão de fofocas. A história do passado de Letícia começou a ser esfregada na cara de todo mundo, distorcida, exagerada. Diziam que ela tinha segredos obscuros, que não era quem parecia. Boatos podres que grudam na pele, perfuram o peito, fazem o coração oscilar entre o medo e a vergonha. Arthur, que antes parecia encantado, foi se afastando. A tensão cresceu como nuvem negra carregada, com olhares tortos e frases cortantes derrubando o que foi construído com tanto esforço. Foi aí que tudo quase desabou. Letícia sentiu o chão sumir sob seus pés, o nó na garganta apertar até quase sufocar. Entre o amor pela pequena Isadora e a dor da desilusão com Arthur, ela quase desistiu. Mas o silêncio antes da tempestade guarda. Arthur, no fundo do peito, começou a lutar contra seus próprios medos, contra o pontinho de luz que ainda brilhava na escuridão. Quando tudo parecia perdido, ele decidiu agir. Um pedido simples, mas carregado de coragem, pedir Letícia em casamento. Um gesto que prometia quebrar correntes e abrir novos caminhos. Até que no dia da proposta, um bilhete misterioso apareceu, deslizando silencioso pela porta. Palavras afiadas, segredos do passado despejados ali dentro, ameaçando tudo. A dúvida cortou a fumaça do ar. Será que o amor é forte o bastante para resistir às sombras que se escondem no passado de Letícia? Ou Vila Nova vai acabar engolindo tudo isso numa onda de preconceito e dor? O relógio não parava. O futuro estava ali, pendurado no fio. E você vai ficar só olhando ou vai querer saber o que vem depois? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando o sol finalmente se pôs, o ar em Vila Nova parecia carregado de tensão. Letícia estava em casa, o coração acelerado enquanto esperava por Arthur. O bilhete ainda estava na mesa, como uma sombra que não a deixava em paz. Ela respirou fundo, tentando afastar a ansiedade. O amor que sentia por Isadora a impulsionava, mas o medo da revelação iminente a paralisava. Finalmente, as batidas firmes na porta ecoaram pela sala. Era Arthur. Ele estava nervoso, os olhos escaneando o ambiente com um brilho inquieto. Letícia correu para abri-la,
e os dois se encararam por um instante que parecia infinito. O gesto que ele fez, abrindo a boca para falar, foi interrompido por um grito vindo da rua. "O que foi isso?" Arthur perguntou, sua expressão de preocupação se intensificando. Letícia segurou a mão dele, puxando-o para fora. O que estava se formando na cidade ia além das fofocas que ela conhecia. Na esquina, uma multidão se aglomerava em volta de um corpo caído. Os murmúrios eram pesados, o pânico pairando no ar. Letícia e Arthur se aproximaram, a ansiedade no peito deles aumentando a cada passo. Quando chegaram, o que viram fez o mundo desabar ao redor. Era a Dona Rosa, estendida no chão, uma mancha escura já se espalhando em sua blusa. Letícia gritou, a mão na boca, enquanto Arthur se ajoelhava ao lado da velha, tentando verificar os sinais de vida. Ela não pode estar morta. A esperança de Letícia se desmoronou em um instante. Mas a tragédia não parou por aí. Enquanto a multidão murmurava, uma mulher se aproximou, a face escondida pela sombra de um capuz. Ela gritou, fazendo todos se voltarem. Foi Arthur Oliveira quem cortou os laços com Dona Rosa. Sabia que ela guardava o segredo e a silenciou. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. O peso das palavras pesou como uma rocha. Ninguém ousou se mover, enquanto os olhos de todos se fixavam em Arthur, o milionário que até então era visto como salvador. Letícia se afastou, o nó na garganta apertando ainda mais. "O quê?" O murmúrio se espalhou, vozes se misturando em acusações e incertezas. Arthur levantou-se, rubro de indignação e incredulidade. "Isso é loucura. Eu nunca faria algo assim." Mas a mulher continuou, sua voz aguda como uma lâmina. "Inúmeras vezes vi Dona Rosa trazer notícias de Letícia do passado. Ela sabia demais. E você, com sua fortuna e seu poder, tentou abafar tudo isso." Letícia tremia, um turbilhão de emoções a dominando. Como assim? A mulher estava sendo cruel ou era verdade? O ódio e a impotência se misturavam dentro dela. As palavras da mulher ecoavam, mas uma única frase a atingiu como um golpe mortal. "A verdade que você teme é que Letícia é sua irmã. E Dona Rosa, a única que poderia ter revelado isso, não está mais aqui para confirmar." Um grito rasgou o ar. A tensão na multidão cresceu, as vozes de condenação se levantando. Letícia ficou paralisada, as peças do quebra-cabeça caindo em sua mente. Irmã de Arthur? Não era possível. A reviravolta a deixou atordoada. Ela olhou para Arthur, buscando respostas em seus olhos, só que o que viu foi um homem desmoronando, o mundo dele ruindo junto com ela. E neste momento, tudo que eles construíram virou cinzas, perdido nas nuvens escuras de Vila Nova. E a pergunta que ficou no ar era: que tipo de laço era esse? Um de amor ou de dor? O relógio corria, e o futuro se tornava mais incerto a cada segundo. E você, o que acha que vai acontecer agora? O que essa revelação trará para Letícia e Arthur? O silêncio pesado pairava no ar, enquanto os olhares de Letícia e Arthur se fixavam um no outro. O mundo ao seu redor parecia ter desacelerado, mas as palavras da mulher ecoavam em suas mentes como um trovão. Irmãos? Como era possível? O passado, que sempre pareceu distante, agora os envolvia em uma teia de segredos e revelações. A multidão murmurava, o caos crescendo com cada sussurro. Letícia, ainda em choque, sentia um frio escândalo em seu estômago. Cada respiração parecia embaçar sua visão. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, estridente e desesperado, e todos se viraram para ver o que acontecia. Uma jovem, com uma expressão aterrorizada, surgiu da direção oposta da multidão.
Ela tinha os olhos arregalados e as mãos tremendo, como se carregasse um peso invisível. Ele está vindo! Sua voz ecoou de forma alarmante, fazendo com que todos olhassem em volta em busca de um perigo invisível. Quem? Alguém gritou, a nervosismo crescendo como um fogo. Então, uma figura alta e sombria apareceu no final da rua, envolta em uma névoa de mistério. Era um homem, e sua presença parecia provocar calafrios ao longo da espinha de todos. Ele caminhava lentamente, com uma confiança que sugeria que nada o deteria. Não pode ser, Arthur murmurou, seus olhos se arregalando de incredulidade. Letícia seguiu seu olhar e sentiu uma onda de reconhecimento. Era Eduardo, o ex-melhor amigo de Arthur, um homem que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. O mesmo Eduardo que um dia foi cercado de promessas de amizade e, em seguida, traído em um escândalo que devastou a vida de Arthur. Mas o que ele estava fazendo ali agora? A multidão, antes cheia de dúvida e acusação, agora estava paralisada. Eduardo se aproximou, seus olhos aventureiros escaneando o ambiente. Eu sou o que resta da verdade que você tem medo de encarar, Arthur. Ele disparou, sua voz cortante como uma faca. Se não fosse por mim, você nunca saberia o que realmente aconteceu com sua esposa. Um murmúrio crescente irrompeu na multidão. O que era essa história de verdade? Letícia sentiu seu próprio coração acelerar. O passado de Arthur estava voltando, trazendo consigo não só as suas verdades, mas também as sombras que ele tentou enterrar. Arthur, agora pálido, encarou Eduardo com um fervor feroz. Cale-se, você não sabe do que está falando, sua voz tremia. Você se foi, você não tem direito de voltar agora e jogar tudo isso em minha cara. Letícia não conseguia desviar o olhar de Eduardo. O que ele sabia? O que poderia mudar a narrativa que até então parecia clara? O medo e a incerteza misturavam-se em sua mente, como um tornado em meio a um campo aberto. O que mais havia escondido? E antes que ninguém pudesse reagir, com um movimento brusco, Eduardo se aproximou de Letícia, fitando-a intensamente. Você é mais importante do que imagina. Ele puxou algo do bolso, um velho colar com pingente que balançava como um relógio. Este pertence a você. Letícia deu um passo atrás, assustada. O colar estava em perfeita harmonia com as imagens que lhe foram contadas pela pequena Isadora em momentos de confiança. Um presente da mãe que nem conseguiu conhecer. O quê? Como você? Suas palavras falharam em sair. A multidão estava em choque, os olhares alternando entre os três. O mundo parecia girar, e Letícia sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Eduardo sorriu sombriamente, como se soubesse que havia plantado uma semente de confusão. A verdade é uma arma poderosa, Letícia. Agora a escolha é sua. Encarou Arthur e, pela primeira vez, a dúvida apareceu em seus olhos. O que você esconde? O que mais não sabemos? As perguntas ecoaram na mente de Letícia, as paredes de sua vida se desmoronando lentamente em torno dela. Enquanto o murmúrio dos espectadores se intensificava, uma onda de inquietação tomou conta de todos. O destino deles estava prestes a mudar para sempre. E a pergunta que pairava no ar era: o que aconteceria agora que o passado estava de volta? Mais ameaçador do que nunca. O silêncio pesado pairava no ar enquanto os olhares de Letícia e Arthur se fixavam um no outro. O mundo ao seu redor parecia ter desacelerado, mas as palavras da mulher ecoavam em suas mentes como um trovão. Irmãos? Como era possível?
O passado, que sempre pareceu distante, agora os envolvia em uma teia de segredos e revelações. A multidão murmurava, o caos crescendo com cada sussurro. Letícia, ainda em choque, sentia um frio escândalo em seu estômago. Cada respiração parecia embaçar sua visão, e foi aí que algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, estridente e desesperado, e todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Uma jovem, com uma expressão aterrorizada, surgiu da direção oposta da multidão. Ela tinha os olhos arregalados e as mãos tremendo, como se carregasse um peso invisível. Ele está vindo! Sua voz ecoou de forma alarmante, fazendo com que todos olhassem em volta, em busca de um perigo invisível. Quem? Alguém gritou, o nervosismo crescendo como um fogo. Então, uma figura alta e sombria apareceu no final da rua, envolta em uma névoa de mistério. Era um homem e sua presença parecia provocar calafrios na espinha de todos. Ele caminhava lentamente, com uma confiança que sugeria que nada o deteria. Não pode ser. Arthur murmurou, seus olhos se arregalando de incredulidade. Letícia seguiu seu olhar e sentiu uma onda de reconhecimento. Era Eduardo, o ex-melhor amigo de Arthur, um homem que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. O Eduardo, que um dia foi cercado de promessas de amizade e, em seguida, traído em um escândalo que devastou a vida de Arthur. Mas o que ele estava fazendo ali agora? A multidão, antes cheia de dúvida e acusação, agora estava paralisada. Eduardo se aproximou, seus olhos aventureiros escaneando o ambiente. Eu sou o que resta da verdade que você tem medo de encarar, Arthur. Ele disparou, sua voz cortante como uma faca. Se não fosse por mim, você nunca saberia o que realmente aconteceu com sua esposa. Um murmúrio crescente irrompeu na multidão. O que era essa história de verdade? Letícia sentiu seu próprio coração acelerar. O passado de Arthur estava voltando, trazendo consigo não só suas verdades, mas também as sombras que ele tentou enterrar. Arthur, agora pálido, encarou Eduardo com um fervor feroz. Cale-se! Você não sabe o que está falando. Sua voz tremia. Você se foi. Você não tem direito de voltar agora e jogar tudo isso em minha cara. Letícia não conseguia desviar o olhar de Eduardo. O que ele sabia? O que poderia mudar a narrativa que até então parecia clara? O medo e a incerteza misturavam-se na sua mente, como um tornado em meio a um campo aberto. O que mais havia escondido? Então, Eduardo se voltou para Letícia, seu olhar intenso e penetrante, e fez algo que ninguém esperava. Ele puxou uma caixa pequena do bolso e a abriu. Dentro dessa caixinha está a prova do que eu digo. Ele ergueu a mão, revelando uma folha amarelada. Um documento que pode mudar tudo. Um testamento que revela que você, Letícia, não é apenas a mendiga que cuida da filha do milionário. Você é herdeira de toda a fortuna. Letícia ficou paralisada. Os olhos de Arthur se arregalaram em choque total. O quê? Isso não faz sentido! Arthur exclamou, sua voz trêmula. De onde você tirou isso? A mulher encapuzada que havia feito a acusação antes agora se aproximou. Suas palavras rápidas e cortantes. A verdade é que Dona Rosa não estava apenas cuidando de Letícia, mas escondendo um grande segredo sobre sua origem. A herança foi deixada a ela e Arthur. Isso significa que a família que você perdeu não é o que pensava. A mulher que você amava tinha seus próprios segredos. A multidão murmurou novamente. O ar ficou pesado com a nova revelação. Letícia sentiu um turbilhão em seu estômago. Uma herdeira? Mas o peso moral dessa nova identidade a esmagava. E Arthur, quase desiludido, parecia lutando para entender tudo o que estava acontecendo. Suas ilusões se desfazendo como areia entre os dedos.
Como assim? Você me enganou? A tristeza se misturava à raiva em sua voz, gotas de desespero balançando seus sentimentos. O que significava isso para eles? O que significava para Isadora? A multidão começava a se dispersar. Mas o choque pairava no ar. Letícia olhou de Arthur para Eduardo, a incerteza e a confusão girando como um redemoinho dentro dela. A verdade a cercava, mas o que exatamente ela significava? E a pergunta que pairava no ar era: quem ela realmente era? O tempo parecia parado, e as consequências daquele momento começaram a se desenhar lentamente. Momentos passavam, e enquanto Letícia tentava juntar as peças, uma nova figura surgiu da multidão. Com um olhar denso e uma expressão que poderia congelar o coração, uma mulher começou a avançar sobre eles. E todos souberam que o pior ainda estava por vir. O passado não estava a ponto de ser enterrado, mas sim desenterrado em sua forma mais crua. O silêncio pesado pairava no ar, enquanto os olhares de Letícia e Arthur se fixavam um no outro. O mundo ao seu redor parecia ter desacelerado, mas as palavras da mulher ecoavam em suas mentes como um trovão. Irmãos? Como era possível? O passado que sempre pareceu distante, agora os envolvia em uma teia de segredos e revelações. A multidão murmurava, o caos crescendo com cada sussurro. Letícia, ainda em choque, sentia um frio escândalo em seu estômago. Cada respiração parecia embaçar sua visão. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Ela tinha os olhos arregalados e as mãos tremendo, como se carregasse um peso invisível. Ele tá vindo! Sua voz ecoou de forma alarmante, fazendo com que todos olhassem em volta, em busca de um perigo invisível. Quem? Alguém gritou, e a tensão se elevou como um foguete em dia de festival. Então, uma figura alta e sombria apareceu no final da rua, envolta em uma névoa de mistério. Era um homem, e sua presença provocava calafrios em todos. Ele caminhava lentamente, com uma confiança que sugeria que nada o deteria. Não pode ser, Arthur murmurou, seus olhos se arregalando de incredulidade. Letícia seguiu seu olhar e sentiu uma onda de reconhecimento. Era Eduardo, o ex-melhor amigo de Arthur, um homem que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. O Eduardo que um dia foi cercado de promessas de amizade e, em seguida, traído em um escândalo que devastou a vida de Arthur. Mas o que ele estava fazendo ali, agora? A multidão, antes cheia de dúvida e acusação, agora estava paralisada. Eduardo se aproximou, seus olhos escaneando o ambiente. Eu sou o que resta da verdade que você tem medo de encarar, Arthur. Ele disparou, sua voz cortante como uma faca. Se não fosse por mim, você nunca saberia o que realmente aconteceu com sua esposa. Um murmúrio crescente rompeu na multidão. O que era essa história de verdade? Letícia sentiu seu próprio coração acelerar. O passado de Arthur estava voltando, trazendo consigo não só suas verdades, mas também as sombras que ele tentou enterrar. Arthur, agora pálido, encarou Eduardo com um fervor feroz. Cale-se, você não sabe do que está falando. Sua voz tremia. Você se foi. Você não tem direito de voltar agora e jogar tudo isso em minha cara. Letícia não conseguia desviar o olhar de Eduardo. O que ele sabia? O que poderia mudar a narrativa que até então parecia clara? O medo e a incerteza misturavam-se em sua mente. Então, Eduardo se voltou para Letícia, seu olhar intenso, quase incendiário. Você é mais importante do que imagina. Ele puxou algo do bolso, um pequeno colar com um pingente. Isto pertence a você. Letícia ficou paralisada.
O colar parecia familiar, conectado às histórias que Isadora contava. O quê? Como você... Suas palavras falharam em sair. A mulher encapuzada, que havia feito a acusação antes, agora se adiantou, suas palavras rápidas e cortantes. A verdade é que Dona Rosa não estava apenas cuidando de Letícia, mas escondendo um grande segredo sobre sua origem. A herança foi deixada a ela, e Arthur, isso significa que a família que você perdeu não é o que pensava. A mulher que você amava tinha seus próprios segredos. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Letícia se sentia perdida em meio a esse turbilhão. Uma herdeira? O peso dessa nova identidade a esmagava, e Arthur, quase desiludido, parecia lutar contra suas próprias emoções, enquanto as ilusões se desfaziam. Como assim? Você me enganou. A tristeza se misturava à raiva em sua voz, gotas de desespero escorrendo entre os dedos. O que significava isso para eles? O que significava para Isadora? No meio disso tudo, outro grito cortou o ar. Não, não, não! Uma mulher imponente, com uma expressão furiosa, se jogou na frente da multidão. Chega! Essa história precisa ser contada. Era a mãe de Isadora. Letícia ficou paralisada. A mãe que todos acreditavam ter morrido. O choque foi como um raio. Eu sou a verdadeira responsável por tudo isso. E agora você, Eduardo, tem que ouvir a verdade. O ambiente fervia. Letícia mal podia acreditar. Seu coração batia forte enquanto as revelações se desenrolavam diante dela. E a mulher continuou, com a voz trêmula. Eu nunca morri. Fui forçada a desaparecer. E a culpa disso tudo é sua, Arthur. Você deveria ter me protegido. Naquele momento, o chão sob os pés de Letícia não era apenas instável. Tinha se desfeito completamente. Ela olhou para Arthur, buscando respostas. Mas o que viu foi uma tempestade de emoções em seu rosto, confusa e cheia de dor. O que mais estava por vir? O que mais esses segredos destruiriam? E assim, uma nova pergunta pairava no ar, pesada e sombria. Essas revelações iriam unir ou separar ainda mais as vidas que se entrelaçaram nesse emaranhado de mentiras e traumas? O futuro estava nas sombras, e Letícia sentia o peso da verdade prestes a desabar sobre eles. O silêncio pesado pairava no ar enquanto os olhares de Letícia e Arthur se fixavam um no outro. O mundo ao seu redor parecia ter desacelerado, mas as palavras da mulher ecoavam em suas mentes como um trovão. Irmãos? Como era possível? O passado, que sempre parecia distante, agora os envolvia em uma teia de segredos e revelações. A mulher imponente, com a expressão furiosa, avançou e começou a falar. Vocês não entendem ainda? A verdade é muito mais complexa do que pensam. Sua voz soava rasgada, como se anos de dor estivessem transbordando. Tudo isso que vocês acreditam saber, tudo isso que os trouxe até aqui, é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Letícia se sentia como se estivesse em uma montanha-russa emocional. As palavras da mulher cortavam seu coração. Você não faz ideia do que está falando. Eu não sou ninguém. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a verdade esmagadora continuava a se desenrolar ao redor dela. Não! Os últimos anos, muita coisa aconteceu. E o que eu sei pode mudar a vida de todos nós. A mulher continuou, se aproximando ainda mais. Eu sou a única que sabe quem realmente era sua mãe, Letícia. O que aconteceu com Dona Rosa e quem é o verdadeiro responsável pela sua vida, Arthur. A multidão estava presa entre a expectativa e o medo. Os olhares eram como lâminas, todos absorvendo cada palavra, cada revelação. Letícia sentiu um nó na garganta. O que quer dizer com isso?
A voz dela estava trêmula. Então, como uma bomba prestes a explodir, a mulher revelou: sua mãe não morreu como você pensa. Ela estava viva, Letícia, mas foi forçada a desaparecer. E a culpa disso tudo é de Arthur. Ele não a protegeu como prometeu. Ela apontou um dedo acusador, a raiva fervendo na superfície. Um murmúrio se espalhou pela multidão e o coração de Arthur disparou. Isso é uma mentira. Eu amava sua mãe. Seu rosto estava pálido enquanto ele tentava responder. Mas a mulher não parou. Amar não é o suficiente quando você deixa pessoas amadas em perigo. Ela girou para encarar Letícia. E essa não é a única verdade. A herança que você nunca teve acesso, ela pertence a você por direito, mas foi usurpada. Letícia estava em estado de choque, a revelação a atingindo com força. Era como se um mundo novo estivesse se formando diante dela. Mas o que você quer dizer com isso? Ela mal conseguia formular as palavras, a mente uma bagunça. Eduardo sabia muito mais do que disse. O seu colar, Letícia, ele é a chave. Mas não só isso. Eu tenho documentos que provam que a herança não é apenas financeira, mas também envolve a verdadeira identidade de sua família. O coração de Arthur começou a acelerar. O quê? Que documentos? Ele estava prestes a perder o controle. Sua história, sua vida, tudo estava sendo questionado. A mulher tirou um pedaço de papel amarelado do bolso. Aqui. Esta é a prova de que sua mãe era uma mulher poderosa e que você está destinada a muito mais do que apenas ser a mendiga que todos conhecem. Ela estendeu o papel em direção a Letícia, que hesitou em aceitá-lo. Nesse instante, uma sombra se projetou na multidão e Letícia percebeu que alguém estava se aproximando. Era Eduardo, com uma expressão de terror estampada no rosto. Não, vocês não podem fazer isso, ele gritou, e a tensão imediatamente cresceu. A verdade é muito mais perigosa do que podem imaginar. Mas antes que alguém pudesse entender, Eduardo desmaiou, caindo pesadamente no chão. Em um segundo, tudo mudou. A multidão se agitou, o caos se instaurou. Gritos de pânico brotaram entre as pessoas. Letícia se agachou, olhando para Eduardo, e ao fazer isso, notou algo. Nos dedos dele, uma pulseira brilhava com um símbolo que parecia familiar. Algo que ela tinha visto há muito tempo. O símbolo da sua família. A conexão o atingiu como uma onda. O que mais estava escondido ali? Letícia sentiu um frio na espinha. As coisas estavam muito mais interligadas do que pensava. O que significava isso para todos eles? E assim, em meio ao caos, a pergunta pressionava sobre ela. Será que a verdade que buscava traria à luz um legado que poderia mudar tudo? A dúvida e o medo a acompanhavam, enquanto ela olhava para Arthur, um homem que talvez não conhecesse tão bem quanto pensava. O que mais estava por vir? O futuro estava prestes a ser revelado de uma maneira que ninguém esperava. O silêncio pesado pairava no ar, enquanto os olhares de Letícia e Arthur se fixavam um no outro. O mundo ao seu redor parecia ter desacelerado, mas as palavras da mulher ecoavam em suas mentes como um trovão. Irmãos, como era possível? O passado que sempre parecia distante, agora os envolvia em uma teia de segredos e revelações. A mulher impetuosa, com expressão furiosa, avançou e começou a falar. Vocês não entendem ainda? A verdade é muito mais complexa do que pensam. Sua voz soava rasgada, como se anos de dor estivessem transbordando. Tudo isso que vocês acreditam saber, tudo isso que os trouxe até aqui, é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Letícia se sentia como se estivesse em uma montanha-russa emocional. As palavras da mulher cortavam seu coração. Você não faz ideia do que está falando. Eu não sou ninguém.
As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a verdade esmagadora continuava a se desenrolar ao redor dela. Nos últimos anos, muita coisa aconteceu, e o que eu sei pode mudar a vida de todos nós. A mulher continuou, se aproximando ainda mais. Eu sou a única que sabe quem realmente era sua mãe, Letícia. O que aconteceu com Dona Rosa e quem é o verdadeiro responsável pela sua vida. Arthur. A multidão estava presa entre a expectativa e o medo. Os olhares eram como lâminas, todos absorvendo cada palavra, cada revelação. Letícia sentia um nó na garganta. O que quer dizer com isso? A voz dela estava trêmula. Então, como uma bomba prestes a explodir, a mulher revelou: sua mãe não morreu como você pensa. Ela estava viva, Letícia, mas foi forçada a desaparecer. E a culpa disso tudo é de Arthur. Ele não a protegeu como prometeu. Ela apontou um dedo acusador, a raiva fervendo na superfície. O murmúrio se espalhou pela multidão e o coração de Arthur disparou. Isso é uma mentira. Eu amava sua mãe. Seu rosto pálido, enquanto ele tentava responder. Mas a mulher não parou. Amar não é o suficiente quando você deixa pessoas amadas em perigo. Ela girou para encarar Letícia. E essa não é a única verdade. A herança que você nunca teve acesso. Ela pertence a você por direito, mas foi usurpada. Letícia estava em estado de choque, a revelação a atingindo com força. Era como se um mundo novo tivesse se formando diante dela. Mas o que você quer dizer com isso? Ela mal conseguia formular as palavras, a mente uma bagunça. Eduardo sabia muito mais do que disse. O seu colar, Letícia, ele é a chave. Mas não só isso. Eu tenho documentos que provam que a herança não é apenas financeira, mas também envolve a verdadeira identidade de sua família. O coração de Arthur começou a acelerar. O que documentos? Ele estava prestes a perder o controle. Sua história, sua vida, tudo estava sendo questionado. A mulher tirou um pedaço de papel amarelado do bolso. Aqui, esta é a prova de que sua mãe era uma mulher poderosa e que você está destinada a muito mais do que apenas ser a mendiga que todos conhecem. Ela estendeu o papel em direção a Letícia, que hesitou em aceitá-lo. Nesse instante, uma sombra se projetou na multidão e Letícia percebeu que alguém estava se aproximando. Era Eduardo, com uma expressão de terror estampada no rosto. Não, vocês não podem fazer isso! Ele gritou. E a tensão imediatamente cresceu. A verdade é muito mais perigosa do que podem imaginar. Mas antes que alguém pudesse entender, Eduardo desmaiou, caindo pesadamente no chão. O som do impacto fez o ar arder, a multidão se agitou e gritos de pânico brotaram. Letícia se agachou, olhando para Eduardo, e ao fazer isso, notou algo. Nos dedos dele, uma pulseira brilhava com um símbolo que parecia familiar. Algo que ela tinha visto há muito tempo. O símbolo da sua família. A conexão a atingiu como uma onda. O que mais estava escondido ali? Letícia sentiu um frio na espinha. As coisas estavam muito mais interligadas do que pensava. O que significava isso para todos eles? Nesse momento de caos, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Algo parecido com um tiro. O que quer que tivesse ocorrido, as pessoas começaram a correr. O clima de festa se transformou em um pesadelo. Arthur, em choque, olhou para Letícia e gritou: "O que foi isso?" A mulher que havia trazido toda essa confusão também ficou paralisada. "Pelo amor de Deus, não pode ser!" Um grito ecoou na direção de Letícia. "Letícia, corra!" Alguém gritou. Era Dona Rosa, a mulher querida que todos acreditavam ter morrido. A expressão dela estava preenchida com um terror absoluto. A revelação do colar, o desmaio de Eduardo e agora a presença de Dona Rosa,
Tudo parecia um plot twist irreal. Letícia olhou para Arthur, buscando consolo, mas o que viu foi um homem perdido, sua vida desmoronando. O que está acontecendo? Letícia sentia as lágrimas deslizando pelo rosto. A resposta estava tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. As pessoas começaram a empurrar umas às outras para sair. Desesperadas. O sofrimento estava estampado em cada rosto, mas Letícia não conseguia se mover. As perguntas a cercavam como abelhas, zunindo incessantemente em sua mente. Até que, entre a confusão, a mulher que tinha revelado tanto gritou. Essa não é apenas uma luta por herança, é uma luta pela vida. A verdade não é só dolorosa, é letal. E naquele momento, tudo pareceu desabar de vez. O futuro, que antes parecia claro, agora estava envolto em sombras. A ânsia de entender, de descobrir a verdade aumentava a cada segundo. E a última pergunta pairava acima de tudo. Quem realmente estava em perigo? O silêncio pesado pairava no ar, enquanto os olhares de Letícia e Arthur se fixavam um no outro. O mundo ao seu redor parecia ter desacelerado, mas as palavras da mulher ecoavam em suas mentes como um trovão. Irmãos, como era possível? O passado, que sempre parecia distante agora, os envolvia em uma teia de segredos e revelações. A mulher impetuosa, com expressão furiosa, avançou e começou a falar. Vocês não entendem ainda? A verdade é muito mais complexa do que pensam. Sua voz soava rasgada, como se anos de dor estivessem transbordando. Tudo isso que vocês acreditam saber, tudo isso que os trouxe até aqui, é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Letícia se sentia como se estivesse em uma montanha-russa emocional. As palavras da mulher cortavam seu coração. Você não faz ideia do que está falando. Eu não sou ninguém. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a verdade esmagadora continuava a se desenrolar ao redor dela. Nos últimos anos, muita coisa aconteceu. E o que eu sei pode mudar a vida de todos nós. A mulher continuou, se aproximando ainda mais. Eu sou a única que sabe quem realmente era sua mãe, Letícia. O que aconteceu com Dona Rosa e quem é o verdadeiro responsável pela sua vida, Arthur. A multidão estava presa entre a expectativa e o medo. Os olhares eram como lâminas, todos absorvendo cada palavra, cada revelação. Letícia sentiu um nó na garganta. O que quer dizer com isso? A voz dela estava trêmula. Então, como uma bomba prestes a explodir, a mulher revelou. Sua mãe não morreu como você pensa. Ela estava viva, Letícia. Mas foi forçada a desaparecer e a culpa disso tudo é de Arthur. Ele não a protegeu como prometeu. Ela apontou um dedo acusador, a raiva fervendo na superfície. O murmúrio se espalhou pela multidão e o coração de Arthur disparou. Isso é uma mentira! Eu amava sua mãe. Seu rosto estava pálido enquanto ele tentava responder. Mas a mulher não parou. Amar não é o suficiente quando você deixa pessoas amadas em perigo. Ela girou para encarar Letícia. E essa não é a única verdade. A herança que você nunca teve acesso, ela pertence a você por direito, mas foi usurpada. Letícia estava em estado de choque, a revelação a atingindo com força. Era como se um mundo novo estivesse se formando diante dela. Mas o que você quer dizer com isso? Ela mal conseguia formular as palavras, a mente uma bagunça. Eduardo sabia muito mais do que disse. O seu colar, Letícia, ele é a chave, mas não só isso. Eu tenho documentos que provam que a herança não é apenas financeira, mas também envolve a verdadeira identidade de sua família. O coração de Arthur começou a acelerar. O quê? Que documentos? Ele estava prestes a perder o controle. Sua história, sua vida, tudo estava sendo questionado.
A mulher tirou um pedaço de papel amarelado do bolso. Aqui, esta é a prova de que sua mãe era uma mulher poderosa e que você está destinada a muito mais do que apenas ser a mendiga que todos conhecem. Ela estendeu o papel em direção a Letícia, que hesitou em aceitá-lo. Nesse instante, uma sombra se projetou na multidão e Letícia percebeu que alguém estava se aproximando. Era Eduardo, com uma expressão de terror estampada no rosto. Não, vocês não podem fazer isso! Ele gritou, e a tensão imediatamente cresceu. A verdade é muito mais perigosa do que podem imaginar. Mas antes que alguém pudesse entender, Eduardo desmaiou, caindo pesadamente no chão. Um silêncio mortal tomou conta, e o impacto do corpo dele no chão ecoou como um trovão. Todos ficaram paralisados, e Letícia se jogou para o lado de Eduardo, tentando despertá-lo. Eduardo, o que houve? Ela sentia seu coração acelerar, um pânico crescendo. Ele não podia estar morto. Quando os primeiros sussurros da multidão começaram a se espalhar, uma figura surgiu atrás de Letícia. Seu coração disparou novamente, e ao se virar, a mulher encapuzada que havia feito as revelações anteriores tirou seu capuz. O rosto dela, pálido e marcado pela dor, era de alguém que Letícia conhecia muito bem. Mãe? As palavras saíram como um sussurro, trêmulo e cheio de incredulidade. A mulher que todos pensavam ter morrido estava bem ali, diante dela, e o mundo parecia ter desmoronado. As revelações lamparinas da realidade começaram a brilhar em um ritmo frenético. Letícia, não é apenas isso, eu tenho tanto a explicar. A voz da mulher soava desesperada, mas a multidão estava em um frenesi. Os olhares variavam entre a confusão e o pavor. Vocês precisam entender o que realmente aconteceu, o porquê do meu desaparecimento. Letícia ficou paralisada, sentindo as peças do quebra-cabeça se moverem em sua cabeça. Arthur, atordoado, mal conseguia se concentrar. Por que você não voltou antes? A dor em sua voz era palpável. Você deixou todos nós à deriva. Os olhares se entrelaçavam, questionando tudo o que pensavam entender. O clima estava carregado de tensão. Preciso que todos vocês escutem. A mulher continuou, mas Letícia tinha dificuldade em assimilar. E naquele momento a intensidade cresceu, como um grito sufocado em sua garganta. A verdade que você temia, Letícia, é que a herança não é apenas financeira. Ela contém um segredo ainda maior. Um segredo que pode decidir o destino de todos nós. O ambiente parecia girar, e as palavras dela ecoaram em sua mente. O futuro de Letícia, a relação que tinha com Arthur. Tudo estava prestes a ser redefinido. A pergunta pairava no ar. Quem realmente era a mãe de Letícia? E o que isso significava para todos eles? O tempo parecia escorregar entre os dedos, e os laços agora se tornaram correntes, puxando suas vidas para um abismo desconhecido. O silêncio pesado pairava no ar, enquanto os olhares de Letícia e Arthur se fixavam um no outro. O mundo ao seu redor parecia ter desacelerado, mas as palavras da mulher ecoavam em suas mentes como um trovão. Irmãos? Como era possível? O passado, que sempre parecia distante, agora os envolvia em uma teia de segredos e revelações. A mulher impetuosa, com expressão furiosa, avançou e começou a falar. Vocês não entendem ainda. A verdade é muito mais complexa do que pensam. Sua voz soava rasgada, como se anos de dor estivessem transbordando. Tudo isso que vocês acreditam saber, tudo isso que os trouxe até aqui, é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Letícia se sentia como se estivesse em uma montanha-russa emocional. As palavras da mulher cortavam seu coração. Você não faz ideia do que está falando. Eu não sou ninguém.
As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a verdade esmagadora continuava a se desenrolar ao redor dela. Nos últimos anos, muita coisa aconteceu. E o que eu sei pode mudar a vida de todos nós. A mulher continuou, se aproximando ainda mais. Eu sou a única que sabe quem realmente era sua mãe, Letícia. O que aconteceu com Dona Rosa e quem é o verdadeiro responsável pela sua vida, Arthur? A multidão estava presa entre a expectativa e o medo. Os olhares eram como lâminas, todos absorvendo cada palavra, cada revelação. Letícia sentiu um nó na garganta. O que quer dizer com isso? A voz dela estava trêmula. Então, como uma bomba prestes a explodir, a mulher revelou: sua mãe não morreu como você pensa. Ela estava viva, Letícia, mas foi forçada a desaparecer. E a culpa disso tudo é de Arthur. Ele não a protegeu como prometeu. Ela apontou um dedo acusador, a raiva fervendo na superfície. Um murmúrio se espalhou pela multidão, e o coração de Arthur disparou. Isso é uma mentira. Eu amava a sua mãe. Seu rosto estava pálido enquanto tentava responder. Mas a mulher não parou. Amar não é o suficiente quando você deixa pessoas amadas em perigo. Ela girou para encarar Letícia. E essa não é a única verdade. A herança que você nunca teve acesso, ela pertence a você por direito, mas foi usurpada. Letícia estava em estado de choque, a revelação a atingindo com força. Era como se um mundo novo estivesse se formando diante dela. Mas, o que você quer dizer com isso? Ela mal conseguia formular as palavras, a mente uma bagunça. Eduardo sabia muito mais do que disse. O seu colar, Letícia, ele é a chave. Mas não só isso. Eu tenho documentos que provam que a herança não é apenas financeira, mas também envolve a verdadeira identidade de sua família. O coração de Arthur começou a acelerar. O quê? Que documentos? Ele estava prestes a perder o controle. Sua história, sua vida, tudo estava sendo questionado. A mulher tirou um pedaço de papel amarelado do bolso. Aqui. Esta é a prova de que sua mãe era uma mulher poderosa e que você está destinada a muito mais do que apenas ser a mendiga que todos conhecem. Ela estendeu o papel em direção a Letícia, que hesitou em aceitá-lo. Nesse instante, uma sombra se projetou na multidão e Letícia percebeu que alguém estava se aproximando. Era Eduardo, com uma expressão de terror estampada no rosto. Não! Vocês não podem fazer isso. Ele gritou e a tensão imediatamente cresceu. A verdade é muito mais perigosa do que podem imaginar. Mas antes que alguém pudesse entender, Eduardo desmaiou, caindo pesadamente no chão. Um silêncio mortal tomou conta, e o impacto do corpo dele no chão ecoou como um trovão. Todos ficaram paralisados, e Letícia se jogou para o lado de Eduardo, tentando despertá-lo. Eduardo, o que houve? Ela sentia seu coração acelerar, um pânico crescendo. Ele não podia estar morto. Um dos primeiros sussurros da multidão começaram a se espalhar. A mulher encapuzada que havia feito as revelações anteriores tirou seu capuz. O rosto dela, pálido e marcado pela dor, não era outro senão o de Camila, a mãe de Letícia, que todos acreditavam ter morrido. O mundo parecia ter desmoronado ao redor de Letícia. As revelações lamparinas da realidade começaram a brilhar em um ritmo frenético. Camila! As palavras saíram como um sussurro, trêmulo e cheio de incredulidade. A mulher que todos pensavam ter morrido estava bem ali, diante dela. Letícia, não é apenas isso. Eu tenho tanto a explicar. A voz de Camila soava desesperado, mas a multidão estava em um frenesi. Você é a responsável? Arthur gritou, a dor em sua voz era palpável. Por que não voltou antes? A tensão explodiu como um foguete. Deixa explicar. Um homem da multidão gritou, impaciente, enquanto outros encorajavam que Camila continuasse. Ela olhou rapidamente para Letícia,
buscando algo nos olhos da filha. Eu era a única que sabia a verdade, mas não tinha como voltar. Forças maiores estavam em jogo. A herança, os segredos, tudo isso foi um plano para destruir você, Letícia. E eu não consegui impedi-los. Letícia sentiu o mundo girar. As palavras de Camila eram como chamas em seu coração. O quê? O que você quer dizer? A confusão e o desespero tomavam conta dela. Camila respirou fundo. Então um grito cortou a confusão. Cuidado! Uma figura emergiu da sombra. Uma mulher que era a própria personificação do terror. Ela era Luciana, a antiga antagonista da família, conhecida por seus métodos traiçoeiros. Na verdade, eu sou quem controla tudo isso. A herança que Letícia pensa possuir é, na verdade, minha. E você, Camila, não deveria ter voltado. Luciana gritou com um sorriso maligno e o pânico tomou conta da multidão. Arthur, Letícia, Camila e Eduardo estavam no centro de um jogo mortal onde as pequenas verdades se tornavam mentiras devastadoras. A tensão estava em seu pico, esmagando seus corações com força. Quando a verdade vem à tona, muitos se machucam. O que você fará agora, Letícia? Permanecer no silêncio da ignorância ou enfrentar a tempestade? As palavras de Luciana eram venenosas, e naquele instante tudo parecia estar em jogo. O destino deles balançava na corda bamba, enquanto os olhares se cruzavam e as perguntas fervilhavam. Quem era o verdadeiro inimigo? A urgência se instalou no ar. A guerra entre os segredos estava prestes a começar, e ninguém sabia ao certo quem sairia vitorioso. O futuro não era apenas incerto, era um abismo prestes a engolir todos eles. O caos tomou conta. Luciana, com seu sorriso maligno, projetava seu poder sobre todos ali. O vento parecia apressar o tempo, cada batida de coração ecoando na tensão. Letícia sentiu um nó crescente na garganta, o pânico reverberando em seu peito. A presença de sua mãe, Camila, não trazia o conforto que ela esperava. Pelo contrário, apenas aumentava a confusão. Camila, você sabia? Letícia conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. O olhar de Camila era de dor e uma determinação feroz. Sim, mas não poderia voltar. Era arriscado demais para nós. A multidão murmurava, tomando consciência do peso das palavras. Arthur, atônito, procurava entender onde isso tudo levaria. Então, tudo isso era parte do plano, não era? Luciana sempre esteve manipulando tudo. Seu olhar balançava entre Camila e Letícia, revelando desespero total. Sim, mas precisamos nos unir agora, Camila exclamou, um brilho intenso nos olhos. Urge que saibamos a verdade sobre a herança e o que Luciana quer com tudo isso. Luciana, com um gesto dramático, ergueu a mão. Vocês ainda não perceberam? Essa herança não é apenas financeira. Ela detém um poder que pode modificar a ordem do mundo. E agora, se você não se decidir, Letícia, tudo acabará para você. E naquele instante, Letícia sentiu o chão tremer sob seus pés. Era um dilema: permanecer no medo ou enfrentar o que estava reservado. As incertezas se tornaram um mar revolto. E se eu recusar? Letícia perguntou, o medo tingindo a voz. O que você vai fazer? O que sempre fiz. Levar o que me pertence. Luciana respondeu com uma veemência que fez o público se encolher. O desespero estava prestes a explodir. Mas no meio do turbilhão, uma onda de coragem a tomou por completo. Letícia olhou para Arthur e, no fundo, aquele amor que sentia por Isadora. A responsabilidade de cuidar da menina a impulsionou. Não, Luciana, eu não vou deixar você levar nada de mim. E, com essas palavras, uma luz brilhante pareceu emanar do colar que Eduardo havia deixado para ela. Era como se a verdade ecoasse. Camila se aproximou, tocando o colar, reconhecendo o poder que há muito estava oculto. É isso,
Letícia, use isso. A multidão parou. Um silêncio profundo tomou conta, enquanto Letícia levantava o colar. Você não pode nos controlar. A verdade é mais forte que suas mentiras, Luciana. O brilho cresceu, envolvendo tudo ao redor, balançando entre esperança e revolta. Então, como um trovão, Luciana gritou: Não, não faça isso. Enquanto a energia se expandia, a mulher caiu de joelhos, seus olhos se arregalando com o que estava por vir. Era como se o próprio universo estivesse se alinhando, pronto para a resposta final. O brilho da verdade pulsava e Letícia não hesitou. Seja forte, sussurrou Camila. Em um movimento destemido, Letícia canalizou toda a força que sentia, não apenas para enfrentá-la, mas também para liberar aquilo que estava preso. A essência de sua herança, seu legado. Um grito ecoou na multidão enquanto a verdade aflorava. Era um momento de impacto. O caos se transformou em silêncio, e em seguida um clamor de reconhecimento e união. A energia de Letícia finalmente fez os laços de dor se romperem, libertando aqueles que estavam sob a sombra de Luciana. A mulher retrocedeu, o poder que uma vez teve se desvanecendo diante do brilho da nova verdade. Os rostos da multidão refletiam transformação. Arthur segurou Letícia, agora plena de um novo entendimento. Vamos juntos, não podemos parar agora. O futuro estava novamente nas mãos deles. E assim como o sopro de ar fresco, o peso da história começou a se dissipar. O passado ainda tinha seu peso, mas agora havia um caminho a seguir. Uma libertação e, ao mesmo tempo, um renascimento. Enquanto Letícia e Arthur olhavam para a multidão, uma nova era se iniciava. Vamos lutar por aqueles que amamos. A voz de Letícia ecoou e o sentimento de alívio parecia flutuar no ar. E agora, enquanto isso tudo se desenrolava, eu quero que você, sim, você que está ouvindo, saiba, é vital que você se inscreva imediatamente no canal para não perder essas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora para acionar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo esse conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações, opiniões e teorias sobre como tudo isso terminou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.